Esse gancho para ouvir você, Pascoalzinho e o Zinho, eu fico pensando assim, o quanto que passa pela escolha do Mano, de repente não conseguir achar ainda o time para formar o que ele precisa, ou quanto que passa ainda por uma dependência muito grande dos caras que estão mais velhos, que são mais experientes, mas que quando entram ainda entregam, porque ele começa o jogo com o Juan e com o Bidu, né? E depois ele bota o Fábio Santos, ele bota o Juliano, faz o gol, o Gil vai bem. Então, assim, quanto que também é difícil você fechar essa equação com essa equipe hoje? Depende muito do que o jogador joga uma partida para outra por esses jogadores que já são mais veteranos, né? A entrega durante o jogo, depois tem que tirar um pouquinho para não jogar o tempo todo, quase não joga, fica fora. O Renato Augusto joga uma partida, tem que ficar fora um longo período para recuperação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, eu respeito quem pensa que dá para fazer melhor, mas desde o Zinho falava que o Zinho tinha uma frase no início do campeonato: o time do Corinthians não é ruim, né? E eu sempre disse aqui, esse time do Corinthians é para brigar por 12º, entre 12º e 8º. Eu estava com o Tetra, eu achava que não. Esse time não é ruim. O time do Corinthians não joga, gente. Quem jogou o primeiro tempo? O América. Teve 2 jogadas do Corinthians, com o Moscardo perdeu um gol e tal, teve uma bola. Uma bola. No segundo tempo, foi o América que se recusou a jogar. O América se enfiou dentro da grande área para dar bico para cima. Uma tática equivocada. Porque o Corinthians não tinha bola para jogar, não tinha arrumação tática para jogar contra o América, que é melhor arrumado taticamente do que o Corinthians. O Corinthians tem melhores jogadores, mas não tem arrumação tática do América. Então esse time do Corinthians deve para mim um ano inteiro. O débito do time do Corinthians é estendido para o ano inteiro. Não é com o Mano. O Mano não vai conseguir aí, nessas últimas... vai precisar de um talento enorme que ele tem como treinador, de juntar todos em torno da proposta, e vai precisar principalmente dos jogadores numa dedicação máxima para tentar colocar o Corinthians, se possível, para não ficar nem na zona do rebaixamento e nem classificar para a Copa Sul-Americana, que é muito difícil. Isso é difícil, né? Acho que é 1 ou 2 só que fica aí nesse... O que é muito difícil. Mas, evidentemente, o time do Corinthians tem um débito enorme com a sua torcida. Muito débito. A qualidade é muito pequena. É a segunda vez que o Juliano salva o time, contra o Grêmio e ontem. Sim. Ontem o gol, nem sei se deu a saída, porque os jogadores do América ainda correram em cima do árbitro, dizendo que ele encurtou o tempo. Foi uma discussão. Acabou. Chutou, acabou. Não. Queriam saber se o Gil estava impedido, que não estava. O Gil estava impedido como? A bola faz um arco enorme e os caras não chegam na marcação. Então, eu queria a opinião do Biduzinho para falar a respeito disso. Continuo achando, o time do Corinthians tem um débito enorme com a sua torcida. O time do Corinthians não jogou como o Corinthians em nenhum momento dessa temporada. Não sei se alguém pensa diferente, eu continuo achando. A direção tem muitos erros? Tem. Muitos equívocos? Tem. Mas os jogadores também, hein? É uma sucessão de escolhas ruins, né, Tetra? E agora tem que olhar para frente, não tem jeito. É na mão do Mano, no pé de quem está em campo e na força de vontade ali. Ontem ficou devendo. Futebol? Eu vou até começar pelos treinadores, né? Um Mano que eu respeito muito, um baita de um treinador, um currículo incrível, mas ainda não surtiu efeito a chegada dele. A troca, né, pelo Vanderlei, muito criticado, muito cobrado, que o time não desenvolvia ofensivamente, que o Corinthians jogava só por uma bola, que era muito defensivo e que, principalmente na Sul-Americana, né, aquele jogo lá na Argentina ficou muito marcado por isso, né, joga só para levar para os pênaltis, porque tem o Cássio, e a diretoria tentou algo novo, tentou um fato novo, principalmente para a decisão contra o Fortaleza, que não surtiu efeito, e não tem surtido efeito ainda no Campeonato Brasileiro. Em relação ao que o Pascoal falou, a outra parte, eu falava muito desse time, não elenco, time, 11, eu acreditava mais no Corinthians. Mas aí esses 11, eu contava com o Roger Guedes lá atrás. Quando a gente falou isso, né, Pascoal? Tinha o Roger Guedes ainda. Tinha o Renato Augusto mais inteiro jogando. Tinha a chegada do Matias Rojas, que ainda ficou lá na Argentina, não chegou ainda, né? Ainda não jogou. Aquele lá do Racing, vocês já viram ele no Corinthians? Não. O Matias Só o primeiro jogo.
É que a gente viu jogando. Ele foi bem, mas depois... Alguns chutes de fora da área e tal, mas assim, aquele cara que jogava pelo lado direito, que além de recompor, armava o time, que trazia para dentro, batia, né? Fica muito marcado aquele gol contra o Flamengo no Maracanã, mas assim, não jogou ainda esse futebol, é muito bom jogador, tanto é que o Corinthians fez uma grande contratação, eu concordei, assim, elogiei, mas ele ainda não jogou, não sei, machucou, não sei se o estilo de jogo do time, alguma coisa está acontecendo, porque ele é bom jogador, mas ainda não jogou. E o Renato Augusto, o maestro, o craque, né, o cara que a gente sabe que é o diferente, todos nós falávamos, todos nós e o Brasil todo falavam, o Renato Augusto quando joga, pô, é diferente e tal. Mas nem isso está acontecendo muito, porque não sei se essa parte física, qual é o problema que ele tem. Houve motivo de discussão dentro da comissão técnica, né, do fisioterapeuta, Mazuco, não, como é que é o nome dele? O Maziotti? Maziotti. Bruno Maziotti. Maziotti. Mazuco é do Botafogo, o diretor de futebol. Mazuco o Maziotti com o Vanderlei, tá fácil. É difícil. Não, mas o Mazuco, eu fiquei muito na mente pelo trabalho que ele faz no Botafogo, mas assim, né, houve um conflito, ou pelo menos foi passado isso na imprensa, que teve divergências de opiniões, o Vanderlei queria que ele treinasse mais, não só fosse para o jogo direto. Não estou falando nenhuma aqui, não estou inventando nada, foi o que apareceu aí, teve isso, né, o Vanderlei até foi motivo de entrevista dele para se explicar ali, conversar e tal, mas a verdade é que o monstro, o cracaço que é o Renato Augusto, faz tempo que não joga também, né, gente? Faz tempo que não joga. Então vai contando. Roger Guedes foi embora. A grande contratação ainda não jogou. O craque do time está num momento difícil. E vai acumulando pressão, troca de treinador. Aí eu vou mudar, tá, Pascoal? Esse momento, nem o time que eu acho bom, que poderia ser bom, eu acho que esse time não tem agora. E agora entra na reta final. Eu brinquei aí na hora de ir pro intervalo. Cara, jogo... Porque eu tô pensando o seguinte. O Cuiabá, vocês acham que tá falando o quê? Opa, me confirma aí, Dani. Tem 37 pontos o Cuiabá, não é isso? Vou abrir aqui a tabela de novo. 37. 37 exato. Pontos. Joga em casa. O Mauro falou que os matemáticos disseram que esse ano 43 é a margem. Se ele vencer o jogo, ele já vai a 40. Gente, faltando 9 rodadas, ele vai precisar de mais 3 pontos. Ele vai falar, opa, esse é o jogo, meus companheiros, meus amigos, ô rapaziada do Cuiabá, vamos pra cima, esse é o jogo pra gente confirmar 3 pontos. Então tem que ver o que o Corinthians vai ter pela frente nessa reta final. E um time que não encaixou, ou desencaixou. Então a situação é complicada assim. Pra gente fazer essa análise aí, eu vou só ouvir o Mano antes, mas o Zinho toca num ponto interessante, porque depois desse jogo ainda tem o jogo contra o Santos na Neoquímica. Esses 2 jogos vão mudar muita coisa nessa parte de baixo aí da tabela. Eu quero fazer esse debate aqui, mas não sem antes ouvir o Mano Menezes, que fala que já viveu coisa semelhante no futebol, que nada é tão novo assim. Bom, a vida da gente de técnico é essa mesmo. Já passei em outros lugares, situações semelhantes. Assumi o Cruzeiro 2 vezes, uma delas muito próximo da zona de rebaixamento e outra entranhada em 19º lugar na zona de rebaixamento. É como surfar com ondas muito altas, né? Você tem que ter maturidade, você tem que passar tranquilidade para os teus jogadores, o comandante tem essa missão para minimizar a situação momentânea e não deixar que ela interfira no rendimento da equipe dentro do campo. Vestir a camisa do Corinthians e jogar no Corinthians já não é fácil. Todos sabem que é uma camisa pesada. E quando você vive esses momentos de pressão maior pela colocação na tabela, isso piora um pouco, né? E a minha missão aqui é dar a tranquilidade para que eles passem sem ter queda de produção técnica. Porque isso, na verdade, é uma coisa óbvia e eles sabem que eles conseguem fazer, né? Por isso que tento fazer. Mas aí daqui a pouco você erra. A situação do jogo se colocou muito para isso, né? O adversário bem postado atrás,
a gente tendo que empatar e tentar virar o jogo, então você precipita um pouco as coisas, a tomada de decisão piora um pouquinho, mas a gente vai conseguir resolver isso. Corinthians mantém-se reservado em meio à ameaça de rebaixamento no Brasileirão. Vem comigo que eu vou te contar tudo, mas antes gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal. Assim você vai ficar sempre bem informado com as novidades do Timão. Só vai levar um minutinho. Em meio à sombra da zona de rebaixamento, o Corinthians está adotando uma abordagem mais discreta para proteger seus jogadores da crescente pressão. A preocupação é que o risco iminente de rebaixamento no Brasileirão possa ter repercussões negativas no desempenho em campo. Portanto, a equipe está enfatizando a importância de evitar uma espiral negativa. O clube paulista está adotando medidas para resguardar seu elenco de influências externas negativas. O consenso é de minimizar distrações. Isso inclui a decisão de não permitir treinos abertos à imprensa, como o ocorrido em 12 de agosto. Dentro de campo, o técnico Mano Menezes está buscando evitar qualquer sinal de desespero. A frustração dos jogadores ficou evidente no último domingo, quando o Corinthians empatou com o América Mineiro. Desde o início, a equipe pareceu apressada. Cometeu erros técnicos inesperados e permitiu contra-ataques que normalmente não aconteceriam. Giuliano, autor do gol e o único jogador a comentar sobre o empate contra o Lanterna, expressou sua frustração. Você não consegue chegar. Tem cera. O goleiro cai. E aquilo vai te irritando. A torcida cobra, aumenta a tensão, e você começa a cometer erros que normalmente não acontecem. Giuliano também resumiu a inevitabilidade da pressão que os jogadores enfrentam. O jogador vai sentir a pressão. Não tem como. O peso da camisa do Corinthians é muito grande. Não importa se é mais novo ou mais velho. Uma vez que você veste essa camisa, tem essa responsabilidade também. O Corinthians possui apenas uma vitória nas últimas 10 rodadas do Brasileirão e está enfrentando a segunda pior campanha no segundo turno. Com 33 pontos, a equipe está apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento e enfrentará o Cuiabá nesta quarta-feira. Uma derrota pode resultar no Corinthians terminar a rodada na zona de rebaixamento.